1976 foi um ano que definiria a expansão das vertentes do gênero, desde o de arena para o punk até o heavy metal, com o Ramones lançando Debut em Nova York, sendo o marco zero do subgênero, a popularidade mainstream, com Boston e Eagles dominando com produções limpas, a evolução do heavy metal, com Rainbow e Judas Priest definindo as características que viriam a ser populares, mas claro, as severas mudanças de grupos icônicos, como a separação do Deep Purple e o álbum Presence do Led Zeppelin. Claro, não é só isso. Nesse vídeo destacarei alguns álbuns daquela época que completarão, ou já completaram, 50 anos, começando com os Ramones lançando o auto-intitulado Debut em abril, rompendo com a estética de arena e progressiva da época. Obtendo apenas 29 minutos de duração com incríveis 14 músicas curtas, diretas e sem firula, exemplos de Duty is a Punk, Beat on the Brat e, claro, Blitzkrieg Bop, com o quarteto Ramones surgindo no clube CBGB, tocando ao lado de bandas e artistas que mais tarde viriam a ser reverenciados, como Talking Heads, Patti Smith e Blondie, gravada em apenas 7 dias com um orçamento de $6.400, capturando a energia dos shows com uma produção simples, mas objetiva. Sem falar na icônica capa, com os 4 encostados na parede usando jaquetas de couro, definindo a estética punk. Embora o álbum seja icônico hoje, na época teve um fraquíssimo desempenho comercial inicialmente, alcançando apenas a posição de número 111 da Billboard. Graças ao lançamento, acabaria fazendo parte da ascensão punk underground no ano seguinte, com Sex Pistols e Damned no cenário britânico. Quem também inovaria com o debut seria o Boston em agosto, desta vez na estética de arena, trazendo clássicos como Peace of Mind, Smoking e o hit More Than a Feeling, sendo produzido principalmente no porão do guitarrista Tom Scholz, engenheiro da Polaroid formado pelo MIT, usando equipamentos que ele mesmo construiu, resultando em um som limpo e excepcional. Quem ouve de fora pensa que foi em estúdio profissional, que não é o caso, e o Scholz teria que enganar a gravadora Epic, já que exigia que fosse um estúdio em Los Angeles, e o guitarrista acabaria por apresentar gravações caseiras como se fossem de estúdio, indo contra a maré do punk, que era simples e direto. Boston traria uma sonoridade um pouco mais complexa, com as guitarras dobradas, alcançando um sucesso que ninguém estava esperando, vendendo 1 milhão de cópias em apenas 3 meses, ganhando o disco de platina, sendo o álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos na época de seu lançamento. Quem também estaria nesse mesmo ritmo mainstream seria o Eagles em dezembro, com o 5º disco, o Hotel California, marcando uma mudança sonora, além de uma reflexão séria e crítica da cultura americana. A saída do guitarrista Barry Lyndon e a chegada de Joey Walsh traria um som mais encorpado e pesado, diferente do country rock originário, consolidando a banda como um influente na época, alcançando o topo da Billboard. Durante o bicentenário da independência americana, refletiria sobre o declínio do país, abordando temas como o materialismo e a desilusão com a fama e o sucesso, apresentando faixas como New Kid in Town, Live in the Fast Lane e a enigmática faixa título, com a gravação durando 18 meses, sem falar na icônica capa que gerou e ainda gera diversas lendas urbanas e teorias da conspiração, sendo o álbum original mais vendido da banda, com aproximadamente 28 milhões de unidades, além de ser indicado a 5 nominações do Grammy naquele ano, ganhando com a gravação do ano com a faixa título e melhor arranjo vocal com New Kid in Town. Quem também estaria nesse mesmo ritmo, em dezembro, com o 5º disco, seria o Queen com A Day at the Races, o primeiro trabalho totalmente autoproduzido pela banda, com controle criativo sob a supervisão de Mike Stone, sendo visto como uma sequência do álbum anterior, o Act at the Opera, com título e arte inspirado em um filme dos irmãos Marx, teve grande expectativa do público, obtendo mais de 500 mil pré-encomendas. Enquanto o punk dominava a cena musical, o Queen se destacaria com produções luxuosas e, por muitos, pomposas demais, trazendo uma mescla de estilos como rock, Entire Mother Down, coral gospel como Somebody to Love, baladas como You Take My Breath Away e até versos em japonês como Tio Toriei, além de um grande destaque que foi um show gratuito no Hyde Park naquele ano, tocando para mais de 150 mil pessoas. Indo ao lado do heavy metal, temos uma das bandas mais icônicas e que solidificaria o seu posto no rock, Rainbow, com o 2º disco em maio, o Rising. Após o debut do ano anterior, Rich Blackmore reformularia a banda toda, mantendo apenas o Ronnie James Dio e contratando novos músicos, como o baixista Jimmy Bain, o baterista Cozy Powell e Tony Carey nos teclados, apresentando um som mais orquestral, faixas como Alec in the Black, Tarot Woman e, principalmente, Stargazer, com a colaboração da Orquestra Filarmônica de Munique, na Alemanha, onde eles gravaram. A conexão entre o Blackmore e o baixinho Dio foi icônica, com a produção ficando por conta de Martin Birch, conhecido por trabalhos com Deep Purple. Mesmo não sendo um sucesso nos Estados Unidos, comercialmente esperado pelo guitarrista, seria muito aclamado no Reino Unido, considerado um dos melhores álbuns de metal. Meses antes, em março, o Judas Priest viria a reformular seu som com o também 2º disco, o Sad Wings of Destiny.
época, a banda estava vivendo em uma fase crítica e desafiadora, enfrentando uma crise financeira severa, vivendo sob o selo independente Ghoul Records, com um orçamento limitado de apenas 2.000 libras, integrantes fazendo apenas uma refeição por dia. Em busca de um som agressivo após o debut Rock'n'Rolla, a banda ajudaria a definir a modernidade da música pesada, sendo influenciado por bandas como Black Sabbath e Deep Purple, trazendo faixas como The Reaper, Tyrant e a icônica Victim of Changes. Mesmo não sendo um sucesso comercialmente falando, é frequentemente mencionado como a definição do som e a estética do quinteto. Mesmo assim, insatisfeitos com a gravadora, romperiam o contrato e migrariam para a CBS. O problema é que eles perderiam todos os direitos de seus 2 primeiros álbuns, desde os masters até as demos. E já que estamos falando de heavy metal, não tem como deixar de fora o Black Sabbath, com o 7º disco lançado em setembro, o Technical Ecstasy, marcando um período conturbado e sendo visto como o começo do declínio da era de ouro da formação clássica, enfrentando crises internas, exaustão emocional e problemas com substâncias, mudando seu estilo, incorporando sintetizadores e piano, algo impensável, buscando uma sonoridade mais palatável. Graças à ascensão do punk, a banda teria que soar um pouco mais moderna, mas é aquela coisa, se não inovam, repetitivos, se inovam, perdem a essência, um jogo de perde-perde, trazendo faixas como You Won't Change Me, Dirty Woman e a balada It's Alright, esta última cantada pelo baterista Bill Ward. Após a turnê de divulgação, Ozzy sairia temporariamente, sendo substituído por Dave Walker, sem falar na icônica capa criada pelo estúdio Hypnosis, mostrando robôs em uma escada rolante, simbolizando uma nova estética experimentalista. Iria também ser um momento difícil e conturbado meses antes, em março, para o Led Zeppelin, com o também 7º disco, o Prisons. Depois do sucesso que tiveram com o LP duplo no ano anterior, o Physical Graffiti, enfrentariam crises que influenciariam o álbum, principalmente o acidente de carro sofrido por Robert Plant na Grécia, ficando em cadeira de rodas, forçando-o a cancelar em vários shows. Gravada em apenas 18 dias na Alemanha, com Jimmy Page trabalhando exaustivamente, literalmente, ficando 2 dias seguidos sem dormir, vivendo fora da Inglaterra por motivos fiscais, causando um sentimento de isolamento e distância. Em contraste de álbuns como o Led Zeppelin 4 e Houses of the Holy, Reasons é só guitarra do começo ao fim e a severa ausência de teclados e sintetizadores, sem falar na arte da capa feita pelo mesmo estúdio Hypnosis, mostrando o poder da banda, mesmo não estando lá, um obelisco negro misterioso, trazendo faixas como For Your Life, Nobody's Foot But Mine e a clássica Equals Last Stand de 10 minutos. Mesmo tendo alcançado o topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos, até hoje é o álbum menos vendido, recebendo críticas mistas e frias. Indo agora para o âmbito progressivo, temos o trio canadense Rush com o 4º álbum em abril, o 2112. Diferente do Led Zeppelin e Black Sabbath, que estavam vivendo em um momento de declínio, a banda estava vivendo em uma dificuldade financeira e criativa logo após o fracasso de crítica e de vendas com o álbum anterior, o Caress of Steel. A turnê de divulgação também foi um fracasso e a gravadora Mercury deu um ultimato: ou lançam um álbum em agrado comercial ou dão fora daqui e cairiam no ostracismo. A banda, consciente disso, ignoraram tudo o que foram dito a eles e gravariam um épico de 20 minutos, englobando todo o lado A do álbum, nada comercial. Inspirado pelo livro Anthem, da escritora russo-americana Ayn Rand, a faixa fala sobre a luta de um indivíduo contra um regime totalitário controlando a criatividade no ano de 2112, além de passagens individuais no lado B do disco, como A Passage to Bangkok e Something for Nothing. Para a surpresa da gravadora, o álbum teve um sucesso estrondoso, garantindo total liberdade criativa ao Rush, marcando o progressivo com uma pegada mais firme, e há quem acredite que se não fosse esse álbum, a banda acabaria ali mesmo. No caminho do hard rock, temos o quinteto australiano AC/DC lançando seu 2º disco internacionalmente em setembro, o Dirty Deeds Done Dirt Cheap, já que esse é o 3º lançado em seu país natal, ganhando popularidade, conquistando uma base de ouvintes e fãs dedicados, em um momento de jovens promissores em que buscavam notoriedade fora da Austrália, continuando a mistura irreverente de elementos de blues com uma pegada mais energética e objetiva, resultando em uma leve evolução no som da banda, trazendo faixas como Problem Child, Jailbreak e a clássica faixa título. Note que as músicas da prensagem australiana são bem diferentes da internacional, espalhando de vez para o mundo seu hard rock puro e enérgico. No mesmo ritmo do hard rock, meses antes, em março, viria o Kiss com o 4º álbum, o Destroyer. Em um momento crucial, precisando garantir seu sucesso após dificuldades financeiras. Na época, a banda e a gravadora Casablanca corriam sério risco de falência após as péssimas vendas de seus 3 primeiros discos, mas graças ao álbum ao vivo do ano anterior, o Alive, salvaria a pele deles. Para isso,
contaria com o produtor Bob Ezrin, trazendo uma produção mais sofisticada, exigindo total disciplina musical do quarteto, também marcado por se afastar do som simplório antigo, com faixas como Shout It Out Loud, Detroit Rock City e a bela balada Beth, esta última cantada pelo baterista Peter Criss, sem falar na arte da capa feita por Ken Kelly, consolidando a identidade visual do Kiss como ícones do rock, levando a banda ao estrelato global. Também é de se destacar o lançamento no mesmo ano, em novembro, com Rock and Roll Over, onde algumas faixas haviam sido trabalhadas nas sessões do álbum Destroyer, mas só foram, de fato, finalizadas nesse álbum, trazendo notoriedade como Hard Luck Woman, I Want You e Calling Dr. Love. No mesmo mês de março, o Thin Lizzy elevaria os padrões com o sexto disco, o Jailbreak. Após alguns álbuns sem visibilidade, como Nightlife de 74 e o Fighting de 75, a gravadora Vertigo daria uma última chance de emplacar um grande hit. O álbum, considerado salvador, definiria as guitarras gêmeas de Scott Gorham e Brian Robertson, emplacando músicas como a faixa título, Cowboy Song, e a que ficaria embalada nos Estados Unidos, The Boys Are Back in Town, com o baixista e líder Phil Lynott trazendo um lirismo de impressionar, mas a turnê de divulgação seria severamente prejudicada por sua doença de hepatite. Ainda assim, o álbum acabaria por imortalizar e inovar a sonoridade, influenciando o heavy metal oitentista. Outra banda icônica do hard rock é o Aerosmith, que lançou seu quarto álbum em maio, o Rocks, consolidando a banda como o principal grupo de hard rock nos Estados Unidos. Após o estouro do álbum anterior, o Toys in the Attic, eles passaram de ser um mero grupo local a mega estrelas, lotando arenas ao redor do mundo. O álbum seria gravado em um espaço de ensaio, o The Warehouse, em Massachusetts, capturando o som autêntico, sem falar no uso desenfreado de substâncias que acabaria por aumentar as tensões, além de ter maior contribuição dos outros integrantes na composição, como o guitarrista Brad Whitford e o baixista Tim Hamilton, sendo uma influência para muitos músicos como James Hetfield, Kurt Cobain e Slash, combinando hard rock com elementos de blues e funk, com faixas como Last Child, Nobody's Fault e Back in the Saddle, definindo o álbum como um dos mais pesados e influentes no cenário americano. E para finalizar, no mesmo mês de maio, Blue Oyster Cult seria abençoado com o também quarto disco, o Agents of Fortune. Depois dos 3 primeiros álbuns, a banda buscava maior sucesso nas mídias radiofônicas, estimulada pela pressão da gravadora Columbia após o ótimo desempenho do álbum ao vivo On Your Feet or On Your Knees do ano anterior. Com acesso às novas tecnologias, como multicanais portáteis, cada um poderia contribuir mais individualmente, mudando para uma sonoridade mais polida e metálica, sem falar na primeira capa em cores, trazendo faixas como E.T.I., The Revenge of Barry Gemini, com a colaboração da Patti Smith, e a atemporal Don't Fear the Reaper, elevando a banda a grandes arenas. Uma leve curiosidade é que todos os 5 integrantes cantam em pelo menos uma faixa, além de ser o álbum mais vendido do quinteto. Mas e aí? Gostou do vídeo? Por acaso você se lembra de mais outros álbuns icônicos daquela época que são altamente impactantes? Comenta aqui, deixa o like aqui e segue o Vistoriando Rock em todas as redes sociais. Um abraço!